Senhor nosso Deus, que pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o género humano, fazei que, renovados à imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza levamos a imagem do homem terrestre, levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo, subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano. Assim se hão de encher de assombro muitas nações e, diante dele, os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua. Mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada a sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio dos malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas, se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos, porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores.
tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor, Deus fiel, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio no Senhor. Disse: vós sois o meu Deus, nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Em vossas mãos entrego o meu espírito. Fazei brilhar sobre mim a vossa face. Salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas. Aquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa da salvação eterna. Palavra do Senhor. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a
Nós agora vamos escutar o Evangelho em forma narrativa e também um bocadinho parecido daquilo que fizemos no domingo passado. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com archotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Eles responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: A quem buscais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Eu pedia que, quando aparecesse neste discurso alguma coisa para condenar Jesus, que também repetíssemos depois de ouvir. Por exemplo, eles responderam a Jesus o Nazareno. É uma resposta que já se pode dizer a Jesus o Nazareno. Entendem? Disse-lhe Jesus: Sou eu. Assim se cumpriram as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me destes, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco, mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que meu pai me deu? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote nesse ano. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: Falei abertamente ao mundo sobre sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bufetada a Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, porque me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos? Ele negou dizendo: Não sou. Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim?
Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Depois, levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te entregávamos. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriram as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamando Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhes Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois aproximaram-se dele e diziam: Salve, rei dos judeus. Salve, rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e, segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lagedo, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte, crucifica-o. À morte, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os príncipes dos sacerdotes: Não temos outro rei senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele mais dois, um de cada lado e Jesus no meio.
Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus. Mas ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um todo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver a sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Nosso amor, morreu, Senhor, numa cruz, morreu, Senhor, recomendou dar a vida como irmãos, em sinal de amor. Planearam sua morte em silêncio, assustaram com gritos o povo, e no reino cavaram seu corpo. Nosso amor morreu, Senhor, numa cruz, morreu, Senhor, recomendou dar a vida como irmãos, em sinal de amor. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia aquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados despassou-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade,
para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura que diz: nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio então tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o seu corpo de Jesus e envolveram em ligadura juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentei um bocadinho. Hoje tudo parece terminar, e afinal tudo começa. Hoje o silêncio pesa e é nele que Deus fala mais alto. Hoje vemos uma cruz e descobrimos um caminho. A narração da paixão não é derrota, é um trono erguido no meio do desprezo. É uma vitória escondida sobre o peso da dor. A cruz não fecha a história, abre-a. Não é o último capítulo, é a primeira página de uma vida nova. Ali, onde tudo parece perdido, nasce o que nunca mais se perde. O sofrimento não é um castigo que destrói, é um fogo que purifica, uma porta que liberta. Na dor acolhida, o medo cai, a escravidão quebra, o homem levanta-se. Jesus não foge, não se defende, não recua, entrega-se. E nessa entrega não há abandono, há presença total. Há amor levado até onde ninguém ousaria ir. Quando todos se afastam, ele aproxima-se. Quando tudo escurece, ele ilumina. Quando o mundo fecha portas, ele abre o coração. Na cruz, não vemos um condenado, vemos um Salvador. Não vemos um fim, vemos um começo. Não vemos silêncio, vemos uma pedra que ecoa para sempre. Tudo está consumado, tudo está dado. Tudo está amado. E esse amor não ficou preso àquele dia. Corre pelos séculos, atravessa a história, chega hoje aqui a nós, em Os da Ribeira. A cruz permanece, não como memória de dor, mas como sinal de vida. Não como pessoa ou como peso que esmaga, mas como força que levanta. E nós? Olhamos de longe ou deixamos que este amor nos toque? Porque quem entra neste mistério não sai igual. Quem passa pela cruz não fica na mesma vida. Quem se deixa amar assim, aprende a amar assim. Hoje, diante da cruz que daqui a bocadinho vai ser exposta, não há aplausos. Há silêncio, mas é um silêncio cheio de um amor que não acaba, cheio de um amor que continua sempre. Amém.
E vamos continuar a nossa oração agora com os dois leitores a quem eu pedi, o António e serei eu a fazer o papel de Jesus. Podemos ficar de pé. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, confirme na unidade e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos da terra, protegei a obra da vossa misericórdia, para que a Igreja, dispersa por todo o mundo, persevere firmes na fé, para dar testemunho do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, Papa, para que Deus Nosso Senhor, que o elevou ao episcopado, o conserve e defenda na sua Igreja para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que tudo governais com sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e por vossa bondade protegei o pastor que escolhestes para a vossa Igreja, a fim de que o povo cristão, governado por vós sob a direção do Sumo Pontífice, Leão XIV, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo nosso Bispo e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem na Igreja algum ministério e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os membros da comunidade cristã e fazei que, ajudados pela vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos nossos catecúmenos, para que Deus Nosso Senhor os ilumine interiormente e lhes abra as portas da sua misericórdia, de modo que, recebendo o perdão de todos os seus pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, Nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente, que dais continuamente novos filhos à vossa Igreja, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, dos que se preparam para o batismo, de modo que, renascendo na fonte batismal, sejam contados entre os vossos filhos de adoção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos que creem em Cristo, para que Deus Nosso Senhor lhes dê a graça de viverem da verdade em suas obras e os reúna e guarde na unidade da sua Igreja. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai propício para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelo povo judeu, para que Deus Nosso Senhor, que falou aos seus pais pelos antigos profetas, o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência,
Atendei com bondade as preces da vossa família, para que o vosso povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não creem em Cristo que vivam de coração sincero na vossa presença, a fim de encontrarem a verdade. E a nós, vossos filhos, concedei também a graça de entrar profundamente no mistério de Cristo e de o viver plenamente e fielmente na união da fraternidade, na fraterna caridade, para darmos ao mundo o testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos que não creem em Deus, para que, pela retidão e sinceridade da sua vida, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criaste o homem para que vos procurem, de modo que só em vós descansa o seu coração, concedei-lhes que no meio das suas dificuldades, compreendendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como único Deus, verdadeiro e Pai de todos os homens, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus, nosso Senhor, dirija a sua mente e o seu coração segundo a sua vontade, para buscarem sempre a verdadeira paz e liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, em cujas mãos estão os corações dos homens e os direitos dos povos, assisti os nossos governantes para que, com o vosso auxílio, se fortaleça em toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, afaste as doenças e a fome em toda a terra, abra as portas das prisões e liberte os oprimidos, proteja os que viajam e reconduza ao seu lar os imigrantes e os desterrados. Dê saúde aos enfermos e a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, nesta última intenção, tu que és consolação dos tristes e fortaleza dos que sofrem, ouvi as súplicas dos que vos invocam nas tribulações, para que todos tenham a alegria de encontrar em suas dificuldades o auxílio da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer a recepção à cruz. Eis o madeiro da cruz.
Eis o madeiro da cruz no qual está suspenso o Salvador do mundo. Eis o madeiro da cruz do qual está suspenso o Salvador do mundo. Eu confesso a minha ignorância e digo isto publicamente. Não sei se de facto nesta altura se justifica as velas. A lei diz que sim. Então se diz ali que sim é que tem razão. Eu também acho que fica com mais sentido. Nós agora vamos fazer aquilo que é habitual. Vamos fazer, a começar pelo fundo. Primeiro bem aqueles que estão no fundo. E ao chegar aqui, quando começarmos com este cortejo, toda a gente é convidada a passar. Se houver alguém que não queira vir, também amigos na mesma, mas certamente que não vai acontecer. E então, a começar pelos últimos, que acabam por ser os primeiros aqui, a começar pelos últimos, chegam aqui e cada um faz aquilo que acha que deve fazer. Não sei se vale a pena dar um beijo, estejam como queiram. Eu, se calhar, aconselhava de outra maneira, um toque, ou então aqui assim uma súplica, curvados, e é aqui nesta altura que cada um diz aquilo que acha que deve dizer a ele. A ele. Ao Senhor, pelo marido, pela filha, pelos filhos, pela vida complicada, por um acidente, por uma doença, cada um sabe o que é que há de pedir. Eu só pedia, se calhar, por uma questão logística, que a seguir a mim, que fossem o coro, para depois dar provimento àquilo que estamos aqui a fazer. Eu não cheguei a falar nisso, penso que talvez não seja necessário esclarecer, porque vós também sabeis. Eles estão aqui, neste momento este ofertório fica em Oz da Ribeira, tal como de facto ficará amanhã o de Espinhel, tal como aconteceu ontem o de Travassou.
Hoje não ouvimos apenas uma história antiga. Hoje colocamo-nos diante da paixão do Senhor e percebemos que ela continua a acontecer. A cruz de Jesus não é só um acontecimento do passado, é um espelho do presente. Porque a paixão começa com a traição de alguém próximo. Quantas vezes também nós traímos, não com palavras dramáticas, mas com pequenos silêncios, com indiferenças, com escolhas cómodas. Vivemos para a justiça.
nossas enfermidades e tomou sobre si, e tomou sobre si as nossas dores. A paixão passa pelo julgamento injusto. E quantas vezes julgamos os outros com rapidez, com dureza, sem verdade? A paixão mostra um povo que grita sem pensar. E quantas vezes seguimos a corrente? Repetimos opiniões, condenamos sem conhecer. E depois há a cruz que hoje continua nas guerras que parecem não ter fim, nas famílias feridas, nos doentes esquecidos, nas solidões que ninguém vê e até mesmo nas nossas próprias lutas interiores. Mas há algo decisivo nesta paixão. Jesus não foge, Ele não responde com violência, Ele não desiste de amar. E aqui está o ponto mais desconcertante. Num mundo onde tudo nos empurra para a defesa, para o ataque, para o cada um por si, Jesus mostra outro caminho. O caminho de amar até ao fim, mesmo quando dói.
Onde está hoje a minha cruz? E como é que eu estou a viver com ela? Com revolta? Com fuga? Ou com amor? Porque ser cristão não é admirar a cruz de longe, é aprender, pouco a pouco, a viver como ele viveu, com um coração que não deixa de amar, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, em silêncio, diante da cruz, não há muitas palavras a dizer. Há apenas uma atitude a escolher. Ficar com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Conquistei,
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu peço, primeiro ponham cá os acólitos. O corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. O António, o Costa, estará aqui à frente da cruz, eu irei para o meio.
Deus eterno e omnipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixai apenas que dê duas coisas muito rápidas, antes da bênção final. A primeira coisa, eu pedia, e todos os anos é assim, vocês não têm culpa, eu também não, porque a gente nunca se lembra destas coisas. Quando se trata, por exemplo, como foi hoje o caso, de dar tarefas, particularmente na comunhão, particularmente a ler, particularmente, eu precisava que viessem nessa altura, juntas à Castilho, olha, se quiserem, podem convidar, porque depois às páginas tantas, por exemplo, esta celebração, e amanhã vai ser a mesma coisa, com as leituras todas do Antigo e do Novo Testamento, todas, isto é uma forma de falar, comparado com aquilo que habitualmente é, vai ser de facto um dia em cheio nesse aspecto. E vai ser o mesmo problema, porque as pessoas têm tendência sempre a chegar um bocadinho em cima da hora, e depois eu ando aqui sim feito gaivota, a olhar, desculpem a franqueza, a olhar para a Assembleia, quem é que posso eu cravar ou não, desculpem a expressão. E portanto, vejam se têm isso em conta. Por exemplo, devo-vos dizer, mesmo sabendo que estou a ser filmado e que estamos a transmitir em direto, ao princípio foi uma confusão, eu bloqueei porque as páginas tantas eram leituras por um lado e depois leituras do outro, eram coisas diferentes, para vocês verem de facto que às vezes cada um é que sabe aquilo que tem. E portanto, para a próxima, já ficam a saber, ajudem-me. Como? Indo à sacristia, estou às ordens. Amanhã é sábado, amanhã é Vigília Pascal, amanhã é a maior noite de todas a mãe de todas as noites, já sabeis a razão. Amanhã às 21 horas, junto à igreja, quer dizer, naquelas imediações da Igreja Matriz, vamos entrar precisamente fazer a última celebração do Tríduo Pascal. Conto convosco, espero por vós. Em Espinhel, às 21 horas. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre este povo que celebrou a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Concedei-lhe o perdão e o conforto, aumentai a sua fé e confirmai-o na esperança da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Todos se retiram em silêncio.